Olá, meu nome é Maurício Pérez e hoje vou continuar um material que estamos desenvolvendo sobre contratos de compra e venda empresarial. Se você não viu o primeiro vídeo, clique no link que está na tela. Hoje eu vou falar sobre dois tópicos: forma e prova e execução. Um dos contratos mais antigos da humanidade, a compra e venda é extensamente regulada, pois é através dela que a propriedade das coisas muda de titular. Vamos abordar aqui temas essenciais da prática com contratos empresariais, como formatos exigidos de contratos e elementos de prova. Depois vamos falar sobre a execução do que foi abordado na prática. E claro, sempre falando em relação às especificidades do contrato de compra e venda empresarial. Vou falar agora sobre o tópico referente à forma e prova do contrato de compra e venda empresarial. A compra e venda, como regra, não exige uma forma especial, cabendo às partes decidirem qual é a maneira mais segura e adequada de fazer determinado negócio. Em alguns casos, por outro lado, a lei exige determinados procedimentos, criando uma restrição. Por exemplo, a exigência do contrato de compra e venda imobiliária ser registrado no registro de imóveis. Em geral, essas exigências são criadas como forma de proteger as partes contratantes, solidificando o sistema legal relacionado a determinada atividade. Quando é exigida uma forma especial, o meio de provar a existência e as condições da compra e venda empresarial é proporcionado justamente pelos procedimentos estabelecidos em lei. Vamos falar sobre diferentes hipóteses e abordar alguns aspectos referentes à prova do contrato de compra e venda empresarial. Afinal, é com ela em mãos que as partes vão exigir o cumprimento do que foi pactuado e usar como referência para qualquer imprevisto. Um exemplo clássico de forma específica é o da compra e venda imobiliária, já que o artigo 108 do Código Civil exige a escritura pública para sua validade. Temos exceção à exigência dessa escritura pública na compra e venda imobiliária empresarial quando o imóvel for integrar a composição de capital social. As certidões da junta comercial acerca dos atos de constituição ou de alteração societária poderão ser usadas para efetivar a transferência via transcrição no registro imobiliário competente. Outro caso que exige procedimento formal é o de contratos de compra e venda que envolvam títulos e licenças de propriedade industrial, aqui compreendendo marcas, patentes e registros de desenho industrial. Eles deverão ser levados a registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse registro também é exigido em relação a contratos que envolverem transferência de tecnologia, franquia e similares. Também é exigida forma específica na venda de valores mobiliários nominativos, ocorrendo via lavratura do termo no livro específico, com data e assinatura de cedente e cessionário. Os títulos escriturais retidos em depósito em instituição financeira serão apenas efetivamente transferidos com a ordem escrita do alienante ou determinação judicial. Outra compra e venda com formalidade exigida é relativa à cessão de cotas sociais de sociedade, que deve ser feita por escrito. Para que seja oponível a terceiros, esse contrato deve ser averbado no registro público competente, dando a necessária publicidade ao ato. No caso de uma sociedade simples, o registro será no cartório de registro de pessoas jurídicas. Caso se trate de uma sociedade empresária, o registro será nas juntas comerciais. A lei estabelece a necessidade de pessoas qualificadas
para a realização de vendas de ações em bolsa e vendas públicas. No caso de venda de ações em bolsa, há necessidade da qualificação de corretor de valores. Já para efetuar uma venda pública, deverá ser realizada por leiloeiro. Não temos uma exigência legal de formato específico para a realização de compra e venda de bens móveis e semoventes. Por isso, existem diversos meios distintos para se realizar um negócio jurídico com esse objeto. Mesmo não havendo formato específico, o empresário entende que ele precisa organizar formas de provar a existência da compra e venda dentro de sua operação empresarial. Ela pode ser feita, por exemplo, através de emissão da fatura por parte do vendedor, com o recibo de entrega do produto, comprovante de entrega da empresa responsável pela atividade ou troca de mensagens eletrônicas. Claro, a empresa precisa manter o registro contábil dos seus atos, além de escriturar as operações como exigido pela legislação tributária aplicável. É bom lembrar que os registros inclusos em livros e fichas empresariais sempre constituem prova contra seu autor. Por essas exigências, é bem difícil não haver algum documento que possa ser usado como prova. Em geral, não vai adiantar muito buscar provar uma compra através de declaração de testemunhas. O empresário eficiente trabalha com critérios que buscam a praticidade e redução de riscos de sua atividade. E um desses critérios é ter os negócios formalmente bem organizados, ainda que os contratos fiquem disponibilizados apenas digitalmente. Da forma que for, é essencial definir concretamente a relação de compra estabelecida, com todas as cláusulas protetivas organizadas. Claro que testemunhas podem esclarecer sobre elementos e condições presentes no contrato, muito embora apenas de forma subsidiária ou complementar. É comum, por exemplo, no caso de litígio, a declaração em juízo de partes que participaram do negócio, como corretores, representantes autônomos, procuradores, entre outros. Chegamos ao último tópico desse vídeo, que é a execução do contrato de compra e venda empresarial. Concluído o contrato com um consenso sobre preço, objeto e as condições, as partes contratantes seguem para o recebimento do preço e entrega da coisa. Essa execução pode ser realizada imediatamente ou ao longo do tempo, dependendo da vontade das partes, obviamente. Chamamos de venda a termo aquela na qual a execução não é realizada imediatamente. Chamamos de venda complexa o contrato que efetivamente possui um ou mais contratos que são dependentes da venda. Esses contratos existem para modelar estruturas negociais mais complexas. Nelas, uma operação de compra pode se desdobrar no cumprimento de diversas obrigações que, em si, são negócios jurídicos com características próprias. Os contratos de compra e venda complexos podem ser centrais para agregar excelente valor a uma operação que, de outra forma, poderia não ser tão atraente. Por isso, é uma das áreas em que o advogado empresarial especializado pode gerar muito retorno para seu cliente. Modelar aquisições de forma eficiente pode mudar a vida de uma empresa. Você sabia que grandes empresas avaliam a aquisição de insumos ou produtos com extremo cuidado, não apenas quanto a fornecedores, mas quanto a prazo de entrega e volume? Modelando um contrato de fornecimento com mais entregas de insumos, mas com volumes menores, é possível melhorar o fluxo de caixa da empresa, com maior eficiência na reposição. No entanto, é preciso encontrar caminhos negociais que permitam essa maior eficiência. Por vezes, encontrar mais interesses comuns entre as empresas contratantes é a chave para alcançar maior sinergia
e, dessa forma, dinamizar ambas. É nesse momento que um contrato de fornecimento acaba virando uma parceria mais profunda, o que amplia o contexto do contrato inicial. Imagine o caso de uma empresa de logística em Osasco, São Paulo. Ela passa a adquirir seus pneus de um fabricante em Santa Catarina que concorda em fazer entregas menores com o mesmo custo. Para isso, a empresa de logística oferece um desconto nos seus serviços por determinado período. A empresa de pneus, portanto, passará a terceirizar esse serviço através dela. Agora, a empresa de pneus entrega seus produtos com um custo menor, ou seja, de forma mais competitiva em razão desse desconto. Ao mesmo tempo, a empresa de logística vai ter um custo menor com a manutenção dos pneus de sua frota. Tudo isso a partir do contrato de compra e venda empresarial desenvolvido com foco no resultado, que, aliás, é o foco de todo o contrato. Bom, agora vou dar uma conclusão sobre a compra e venda empresarial na prática de escritórios de advocacia. Saber exatamente como modelar formalmente um contrato é essencial para o profissional da área do direito empresarial. Além disso, é vital estudar todos os aspectos do jogo, já que redigir um contrato envolve equilibrar diferentes interesses em um plano coeso que viabilize determinado negócio. O escritório de advocacia empresarial cuida para que os aspectos formais e elementos probatórios da operação de compra e venda estejam perfeitos. Esse é o trabalho independente da pressa das partes em fechar a operação em tom definitivo. Muitas vezes, toda uma análise de compliance precisa ser feita em relação ao negócio e a pressa pode acarretar riscos desnecessários. O equilíbrio é sempre fundamental, mas sem prejudicar o negócio. Minha prática em negociação e desenvolvimento de contratos empresariais me remete muito a pensar por modelos. Para entender melhor sobre pensamento por modelos, recomendo o livro do professor da Universidade de Michigan, Scott E. Page, The Model Thinker. Entender os interesses e critérios em jogo em qualquer situação ajuda a contextualizar e balancear um modelo contratual que seja eficiente para as partes. E para fechar, eficiência nas relações de compra da empresa representa segurança jurídica, menor custo, estabilidade de relações e melhor visibilidade no mercado, já que uma empresa eficiente é sempre bem vista e é com quem geralmente todos querem fazer negócios. Gostou do vídeo? Dê sua opinião, compartilhe e acesse nosso blog para ler o artigo na íntegra com as referências e outras informações. O link estará abaixo na descrição. Se não viu o primeiro vídeo sobre contratos de compra e venda empresarial abordando conceito, características e elementos, não deixe de conferir. O link estará na descrição desse vídeo. Se quiser acrescentar alguma coisa ou pedir algum tema específico, fale nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para ter acesso a outros temas do direito empresarial e da prática da advocacia empresarial. Obrigado!